Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane. Se for a primeira vez que você vem nesse canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve para aumentar essa família, para levar essa informação a mais pessoas. Esse é um canal de psicoeducação. Normalmente eu falo sobre distúrbio de personalidade, entre eles narcisismo. Mas agora eu estou fazendo alguns vídeos sobre problemas de saúde física e mentais de pessoas que viveram muito tempo sobre abuso em ambiente disfuncional, insalubre, etc, etc, etc. Então, eu estou fazendo uma pequena série sobre depressão, que é uma das doenças adquiridas por pessoas que sofreram por abuso, que passaram por traumas, que foram traídas, que foram... E você vai saber nesse vídeo por que uma pessoa entra em depressão. A maioria das pessoas que foram traídas, elas entram em depressão. Qual é o tipo de estresse que mais causa depressão? Sabemos que uma das causas principais da depressão é o estresse. É você viver sob pressão e isso causa uma baixa na sua autoestima. Então, a depressão ela é desencadeada pelo excesso de estresse, seja estresse profissional, seja estresse de relacionamento romântico, seja estresse da sua família, a família que te gerou, seja estresse da dificuldade da vida, dificuldade financeira, dificuldade de vida mesmo, sabe? Tem pessoas que vivem num ambiente de pobreza, de escassez, e isso também causa depressão. Pessoas que têm doenças por longo tempo, como câncer, diabetes e várias outras doenças, também desencadeiam a depressão. O desenvolvimento da depressão depende de pessoa para pessoa, depende da situação que a pessoa vive. Ela pode ser uma depressão leve, que pode passar rapidamente, mas existem pessoas que têm depressão por longos e longos e longos anos. Existem pessoas que passam a vida depressiva. Uma pessoa que passa muito tempo depressiva, isso pode ser psicologicamente muito pesado e trazer uma série de consequências. Esse é o nosso segundo vídeo. Uma coisa interessante na depressão é que o mesmo evento, um exemplo, algumas pessoas estão em um local, ou estão numa família, ou estão no mesmo ambiente, e acontece um evento negativo, sério, grave, que pode desencadear depressão em uma pessoa e não desencadear em outra. Ou pode desencadear, digamos que tenha 5 pessoas, pode desencadear depressão em 4 pessoas e uma não. Ou pode uma ficar depressiva e as outras 4 não. Então, a depressão, ela é bastante variada. Agora, essa variedade, ela tem o mesmo elemento desencadeante da depressão, que é o estresse. O estresse desencadeia a depressão, mas o estresse atua diferente em cada pessoa. Tem pessoas que são mais resistentes ao estresse, outras não. Tem pessoas que aguentam a pressão por muito tempo e não desencadeia uma depressão. Primeira causa da depressão. A causa principal da depressão é a diminuição da autoestima de um indivíduo. Quando o evento, o problema, a escassez ou qualquer outra coisa que causa estresse mexe com a autoestima da pessoa, essa pessoa tem grande possibilidade de desenvolver a depressão. A autoestima da gente, ela é elevada quando somos valorizados. Essa valorização não depende única e exclusivamente de que alguém nos valorize. É nos sentirmos valorizados pela vida, pela situação, pelo ambiente que vivemos, pelas pessoas que nos cercam, pelo ambiente que frequentamos. E a gente reconhecer que dentro desse contexto nós somos valorizados. Então, quando nos sentimos desvalorizados, existe uma baixa na nossa autoestima que pode desencadear uma depressão. Por exemplo, se uma pessoa trabalha numa empresa e essa empresa valoriza, reconhece o seu talento, trata aquela pessoa com respeito, não exige que aquela pessoa ultrapasse os seus limites físicos e emocionais,
essa pessoa realmente não tem, se o trabalho, porque o trabalho em excesso, o trabalho que não valoriza o funcionário, ele leva o funcionário à depressão, ele leva o funcionário a diminuir sua autoestima, porque ele não é valorizado, porque ele não é reconhecido, porque o talento dele, a criatividade dele, as ideias, a capacidade dele, a capacidade do ser humano, a capacidade do indivíduo não é valorizada, não é reconhecida. Então, não tem outro caminho a não ser a pessoa se sentir diminuída, sentir que seu valor não é respeitado, não é reconhecido. E isso desencadeia a depressão. Uma das coisas que faz com que a pessoa também desencadeie a depressão é a pessoa se sentir inútil. Por exemplo, você está num relacionamento com uma pessoa perfeccionista, ou uma pessoa egoísta, uma pessoa narcisista, e essa pessoa nunca deixa você mostrar as suas qualidades, mostrar o seu valor, mostrar o seu desempenho. Então você se sente inútil. Tudo que você faz não presta, tudo que você faz não é bom, tudo que você faz é pouco. Isso vai diminuindo sua autoestima e você começa a se sentir inútil. Está naquele ambiente, mas você não tem utilidade para nada. Então, isso desencadeia a depressão. Relacionamentos tóxicos, onde você não tem seu valor reconhecido, onde você não é respeitado, onde seus limites não são respeitados também, onde você é desvalorizado o tempo todo, né? E algumas pessoas não são só desvalorizadas, elas são desclassificadas, ofendidas, humilhadas, diminuídas da pior maneira possível. Não tem ser humano que não desencadeie uma depressão vivendo nesse ambiente hostil, né? Porque é um ambiente hostil. Existe uma relação muito estreita, muito íntima entre a depressão e a autoestima. Existem várias pesquisas que confirmam isso. Todas as pessoas que são pesquisadas, investigadas a respeito da depressão, elas têm um déficit de autoestima muito grande. A perda da autoestima que leva à depressão funciona como alguns experimentos que foram feitos em laboratórios. Por exemplo, os laboratórios, eles estressam os animais, no caso os ratos, de uma forma que o rato luta desesperadamente para se livrar daquele estresse, choques elétricos e outras coisas que eles fazem com o animal, para ver o grau de estresse que o animal suporta para poder eles fazerem remédio. Infelizmente tem que ter uma cobaia, senão eles vão dar remédio a gente que vai matar, porque se o remédio não for experimentado. Então chega um momento, presta atenção, estou falando sobre a autoestima, chega um momento que os ratinhos, eles deixam de lutar para sair do estresse. Eles param de lutar e eles sucumbem, eles se entregam ao estresse e eles ficam depressivos. Então, a relação profunda entre a autoestima e a depressão acontece mais ou menos, ou melhor, acontece dessa forma. Você está num ambiente estressivo, você está numa relação tóxica, você tem uma família disfuncional, você está em um lugar que você não gosta do seu trabalho, você não gosta do lugar que você vive, você luta para sair disso. Quando você não consegue, você faz como os ratinhos, você deixa de lutar, você para de lutar. E aí você entra na depressão profunda. Entenderam agora como é que funciona? Cansada de fazer vídeo dentro de casa, mas é difícil. O interessante nessas pesquisas que são feitas em laboratórios é que o rato, ele aprende a escapar, mas devido ao alto nível de estresse, o alto grau de estresse que eles ficam, eles não escapam, mesmo sabendo escapar. Eles aprenderam a escapar, eles sabem por onde escapar. É a mesma coisa, o ser humano se comporta dessa forma. Se você está num relacionamento tóxico, que você está em um trabalho que você não gosta, você procura outro trabalho. Não sai antes de ter outro trabalho, mas você procura. Até você pode considerar a possibilidade de mudar de profissão. Outra coisa também interessante
É que você está num relacionamento, você vive um relacionamento, um casamento disfuncional, um casamento tóxico. Você pode pegar as suas coisas e ir embora, mas você não vai. Então você se entrega à depressão porque você desiste de lutar. Você desiste de lutar. Quando é criança, quando é adolescente, quando é uma pessoa abandonada e tal, aí é diferente. Ela não tem alternativa. Existem pessoas que não têm alternativas. Pessoas que têm alternativas. Elas podem abrir a porta e ir embora. Elas não precisam ficar ali. Mas elas não vão. Porque o nível de estresse é tão grande que elas pensam que elas não conseguirão sobreviver fora daquele ambiente. E aí elas ficam depressivas porque elas não consideram a possibilidade de ir para algum lugar, de abandonar aquilo, de deixar aquilo. Então elas deixam de lutar. É isso que a diminuição da autoestima faz isso com a pessoa. A pessoa deixar de lutar. Quando a pessoa deixa de lutar, ela entra no estado depressivo. Essa comparação que eu fiz aqui com os ratos em laboratório se chama impotência aprendida. Você deixa de lutar, você aprendeu a não lutar. Mesmo que a porta esteja aberta, você não sai. Mesmo que você tenha um pai, uma mãe que vai te receber de volta, você não sai. Mesmo que você tenha uma família que te dê suporte financeiro, você não sai daquele trabalho abusivo. Você para de lutar. Não importa a situação que você está vivendo, você simplesmente para de lutar. Se entrega à depressão. Como a única forma de você suportar aquilo que parece mais uma punição, né? Você não escapar de um lugar que você pode. Como se fosse uma punição. É como se fosse uma punição, mas uma autopunição. Mas não é. É porque você fica doente. Durante o período do estresse, você ficou doente, porque depressão é uma doença. Então, ao aplicar nos humanos esse desamparo aprendido, isso se torna um modelo de depressão que foi proposta ou projetada por você ser constantemente desvalorizado ou desvalorizada. Quando a pessoa é desvalorizada por muito tempo, a pessoa perde o seu senso de valor e perde a autoestima. Ela coloca na cabeça que ela não tem valor nenhum e isso leva ela à depressão. Por quê? Porque ela perdeu a autoestima. A autoestima é a coisa mais importante nas nossas conquistas, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. Então, a autoestima é considerada uma das principais, se não for a primeira causa de depressão. Quando você pesquisa uma pessoa depressiva, quando você trata uma pessoa depressiva, quando você faz a avaliação de uma pessoa depressiva, a primeira coisa que você capta, se você é um profissional da área, se você é um médico, se você é um psicólogo, se você é um terapeuta, se você é um psiquiatra, a primeira coisa que a gente detecta é a autoestima da pessoa que foi danificada. A autoestima da pessoa sofreu uma ruptura. Ela não se reconhece como um ser de valor, então ela perdeu o senso do valor próprio. Essa é a primeira causa, diminuição ou perda total da autoestima. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela tem catalogado 350 milhões de pessoas depressivas no mundo inteiro. 350 milhões de pessoas que estão lidando com a depressão, que estão em tratamento de depressão. Isso são dados oficiais, que são coletados com psicólogos, psiquiatras, clínicas, hospitais e pessoas que estão em tratamento. 350 milhões no mundo inteiro. São dados da Organização Mundial de Saúde. Pessoas que morreram de depressão, pesquisas feitas com pessoas que morreram de depressão, se encontrou no cérebro dessas pessoas uma diminuição considerável, algumas pessoas até zerado a serotonina. A serotonina é um dos hormônios do prazer. Quando esse hormônio diminui, nós temos tristeza, apatia, quando ele diminui. Quando ele diminui uma quantidade muito grande, você já está num estágio de depressão, você está num estado depressivo. Mas a depressão, normalmente, ela é tratada com antidepressivos.
apenas 70% das pessoas têm uma melhora ou se curam, né? Entre esses 70%, as pessoas melhoram da depressão com antidepressivos, mas 30% restante das pessoas tratadas com antidepressivo não tem nenhum tipo de melhora. Mas todas as pessoas que passam muito período de depressão, elas precisam fazer terapia. Sem terapia não recupera a autoestima, e a autoestima é a causa principal da depressão. Então, se você toma um remédio, você melhora, mas você não faz uma terapia para você reestruturar, para você reorganizar a sua vida mental, para você reestruturar a sua autoestima e ter ela elevada e ter a autoestima de volta, você não vai se curar da depressão. Você melhora quando a sua serotonina, quando você lembrar daqueles eventos, aquelas coisas, a sua autoestima vai baixar novamente, porque você não tratou a autoestima e aí você volta a ficar depressivo ou depressiva. Esses dados de que somente 70% das pessoas que usam antidepressivo melhoram da depressão, nos leva a crer que existem vários outros elementos que levam à depressão, que não só a autoestima. E justo porque o antidepressivo, ele é um medicamento que regula a serotonina. No caso de antidepressivo, ele regula a química do cérebro, né? Esse hormônio chamado serotonina. Essas 3 causas que eu vou falar aqui, elas são causas em comum, sabe? Que leva a pessoa, essa primeira que é a mais importante, que é a autoestima da pessoa. Quando a pessoa perde a autoestima ou ela tem uma diminuição considerável da autoestima. Pessoas que são desvalorizadas, pessoas que são xingadas, diminuídas, humilhadas, abusadas psicologicamente, emocionalmente, abusada fisicamente, que sofre violência, todo tipo de violência, né? Violência física, violência sexual, todo tipo de violência. Ela entra em depressão, porque a autoestima dela foi diminuída, foi desvalorizada. Ela acha que ela é uma pessoa que não tem valor. Porque quando a gente é desrespeitado, a gente realmente questiona o nosso valor. Por que essa pessoa não me respeita, se eu respeito essa pessoa? A segunda maior causa de depressão é a depressão infantil, que pode se tornar crônica quando a pessoa vive em um lar disfuncional. Crianças que são criadas em lares que não têm respeito, que não têm amor, que não têm cuidado, que não têm atenção, crianças que não são ouvidas, crianças que não são amadas, crianças que não são cuidadas, crianças que não são respeitadas, elas desenvolvem a depressão por falta da autoestima. São crianças que não têm uma autoestima, que não foi construído a autoestima. Consequentemente, ela fica um adulto depressivo. A adolescência é difícil, a adolescência é depressiva. Vai para a vida adulta depressivo e passa a vida longo tempo. Normalmente, né, são essas pessoas que têm aquele tipo de depressão que é chamado de depressão maior, ou então depressão crônica. Se uma criança que sofre desvalorização pelos seus pais, que são as pessoas, são os nossos primeiros amores, são as nossas primeiras relações, são com os nossos pais. Então, se nós somos desvalorizados por eles, nossos professores também, nossos educadores, nossos orientadores, se somos desvalorizados por essas pessoas, que são pessoas em que a gente confia, nós nos sentimos como traídos por essas pessoas, isso faz com que a nossa autoestima diminua. Porque essas pessoas, elas são figuras de autoridades na nossa vida, figuras de exemplo na nossa vida, são figuras de confiança, em que a gente pode confiar, porque é pai e mãe, porque é nosso professor, porque é nosso cuidador, porque é nosso orientador. E, na verdade, existem muitas crianças que são criadas em lares, às vezes não são nem maltratados, mas são negligenciados, esquecidos. É como se eles não estivessem ali. Eles são ignorados. E eles crescem sem nenhum senso de valor. Eles crescem sem a autoestima. A autoestima, ela é construída.
através do cuidado que recebemos, do amor que recebemos, do respeito que recebemos. Criança que sofre bullying na escola, que sofre abuso na escola, ela sim pode desencadear uma depressão através da desvalorização da autoestima dela. Porque são crianças que elas crescem se sentindo o tempo inteiro ameaçadas. Elas se sentem também como pessoas abandonadas, que não têm a quem pedir ajuda, que não têm a quem, sabe, pessoas que não foram amadas realmente, cuidadas. A gente precisa de cuidado, a gente precisa de amor, a gente precisa de atenção, a gente precisa de várias coisas, gente. Nós temos as necessidades humanas, já falei para vocês. Eu falei que vou fazer a série das necessidades humanas e ainda não fiz. Quando a criança ela é desvalorizada, ela pode ancorar um pensamento negativo sobre ela. E daí não existe outro caminho a não ser ela se sentir inferior às pessoas. E isso causa depressão. Essa forma de pensar negativa... Ai, desculpe, o pólen das flores me faz espirrar. Essa forma de pensar negativa é uma forma que elas encontram de se proteger. Então elas aceitam aquilo ali, como o ratinho que deixou de lutar para escapar. Elas aceitam aquilo ali como uma forma de se proteger, entendeu? Eu não vou lutar, então eu posso ter um pouco de atenção porque eu não estou lutando contra o maltrato, contra o abuso, contra o bullying. Você está entendendo? É muito complexo isso, gente. É devastador isso, é humilhante isso, isso dói. Eu sinto dor até em falar sobre isso. Essas crianças que são criadas nesses lares, que se tornam pessoas adultas depressivas, elas desenvolvem um padrão de características de pensamento de inutilidade. Eu sou uma pessoa que não presto, eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa inferior, ninguém gosta de mim, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo, entendeu? Então elas desenvolvem um senso de inferioridade através desse padrão de pensamento, padrão negativo de pensamento, né? O terceiro, a percepção que eles têm do mundo. São aquelas pessoas que a gente diz que pessoas que é um senso que elas desenvolvem. Elas veem o mundo como uma coisa que não tem sentido, sabe? São pessoas que têm problemas existenciais. Essa é outra causa da depressão. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para mim a vida não tem sentido, o mundo não tem sentido, o mundo é hostil, o mundo é ruim, o mundo é isso, o mundo é aquilo. E a pessoa internaliza esse pensamento. Existência. Qual o significado da existência? Eles não encontram sentido no valor da vida. Então essas pessoas, elas são pessoas depressivas. Elas acreditam que elas são pessoas que falharam em tudo na vida. Falharam como filho, falharam como pais, falharam como funcionários, falharam como empreendedores. Elas acham que elas são pessoas que elas falharam e que vão falhar em tudo, eternamente. Chegam a dizer que eles são sem sorte, outros acreditam que são pessoas malignas, que onde toca acaba, murcha, sabe? Que eles não conseguem fazer nada florescer, que eles não conseguem fazer nada de bom. São 3 maneiras negativas de pensar que leva à depressão. As 3 formas de pensar, de pensamento negativo que leva à depressão, elas se padronizam, são formas padrões de pensar negativamente. E todas as informações, mesmo que sejam positivas, mesmo que sejam informações boas a respeito deles, eles processam através desses padrões negativos. Esses padrões negativos de pensamento, eles funcionam como filtro. Um filtro negativo. Porque por mais que você filtre a informação, para essas pessoas que sofrem de depressão, que a depressão foi desencadeada por esse padrão de pensamento, elas sempre veem as coisas pelo lado negativo. E quem vive o tempo inteiro pensando negativo, certamente serão pessoas depressivas. Se tornarão pessoas depressivas, desencadearão a depressão. Esses padrões de pensamentos negativos que desencadeiam a depressão
são chamados de esquemas depressogênicos. Guarde essa frase. Esquemas depressogênicos são padrões de pensamentos negativos que levam à depressão. Pessoas com esses pensamentos padronizados têm maiores probabilidades de desencadear uma depressão. E pior, depressão por longo tempo. Porque precisa de terapia para trabalhar esse pensamento negativo, sabe? Desconstruir o pensamento negativo para construir um pensamento positivo. Nesse caso de pessoas que sofrem com esses padrões de pensamento chamados esquemas depressogênicos, essas pessoas raramente têm um efeito positivo com antidepressivo. Embora o antidepressivo seja essencial, necessário em todos os casos de depressão. Não importa a origem da depressão, não importa a causa da depressão. O antidepressivo é para poder regular a química do cérebro, regular a serotonina, entendeu? A pessoa regula a serotonina, vai continuar depressiva porque ela tem um padrão de pensamento, mas fica muito mais fácil o psicólogo, o terapeuta, conseguir destruir esse padrão negativo de pensamento e construir um padrão positivo de pensamento. Então precisa das duas coisas. Qualquer causa da depressão precisa de remédios psiquiátricos, precisa de precisa tomar remédio para a depressão. Não adianta. Ninguém se cura de depressão só com remédio ou só com terapia. Tem que ser uma coisa alinhada, agregada à outra. Entenderam? Porque no caso de que você criou um padrão de esquema depressogênico, um padrão de pensamento, só os remédios, né, só os antidepressivos, eles são ineficazes. Então, eles têm que ser... Depressão, gente, tem que ser agregada à terapia. Só tomar remédio, não adianta, a pessoa volta a ter, depois de um tempo, volta a ficar depressivo, causa de depressão. Distúrbio do desenvolvimento. Pessoas que têm distúrbio do desenvolvimento são aquelas pessoas que têm dificuldade de relacionamento social. Pessoas que têm dificuldade de adaptação social. A falta de adaptação social leva, vamos voltar para o primeiro, leva a baixa de autoestima ou a perda da autoestima. Quando você não tem um relacionamento, você não tem amigos, você não interage, você não se socializa, você não vai numa festa, você não é convidado para um casamento, para um aniversário, você não vai numa praia, você não se diverte, você vai entrar em depressão, não tem pra onde correr. E a sua autoestima vai lá para baixo. Você se acha uma pessoa indesejada, você não se acha uma pessoa querida, uma pessoa amada, e aí, consequentemente, você vai ser uma pessoa depressiva. Pessoas que têm distúrbio do desenvolvimento também têm pensamentos característicos dos esquemas depressogênicos e eles ficam propensos à depressão. Então, essas foram causas. Como recuperar a autoestima? Para poder você se curar dessa depressão. Recuperar a autoestima não é algo fácil. Não é algo rápido. Recuperar a autoestima é um trabalho de construção, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. É um trabalho de observação, de autoobservação, de autovalorização, de autocompreensão. Você precisa da terapia para você entender quem é você, para você descobrir os seus valores, para você aprender a dizer não, para você aprender o que é a vida, você observar sem absorver,
observar tudo que está ao seu redor de negativo, mas você não absorver. Porque as pessoas propensas pessoas que têm problemas de autoestima, elas absorvem tudo ao redor de negativo. A cura, a reconstrução da autoestima, a valorização, o senso de valorização é essencial, crucial, vital para qualquer pessoa. O processo de tratamento da autoestima começa com uma visita ao médico, em seguida a um psiquiatra, em seguida a uma terapia com um psicólogo. Com um psicólogo que seja, que tenha especialidade em autoestima, que saiba tratar de autoestima, que saiba tratar de trauma. Porque no caso de crianças que foram criadas em lares disfuncionais, com pais que não eram amorosos, cuidadosos, eles são pessoas traumatizadas. Então eles precisam de um profissional que entenda de autoestima, que entenda de trauma. Porque o trauma, ele leva à destruição da autoestima. Outra coisa também necessária para você reconstruir sua autoestima é você começar a se socializar, né? A sair, encontrar pessoas, fazer novos amigos, interagir. E como não é uma coisa fácil, nem uma coisa rápida, leva longo tempo para se reconstruir uma autoestima, ou para construir, para aquelas pessoas que nunca foram construídas, leva muito tempo, leva alguns anos. Então, você precisa estar em tratamento durante muito tempo. Durante esse tratamento, você precisa ter uma coisa chamada persistência, resiliência e paciência. Todas as ênsias que existem. Para aquelas pessoas que tiveram longo tempo de exposição ao estresse ou ao abuso, para essas pessoas, a reconstrução da autoestima pode levar muitos anos mesmo. Tratamento de pensamentos padronizados, depressogênicos, envolve, além de medicamento, a terapia do comportamento cognitivo. No Brasil é chamado de TCC, aqui é chamado de CBT. Por isso que vocês me ouvem falar sempre, CBT, CBT, CBT. Então, essa terapia é a mais eficaz na reconstrução ou na construção da autoestima, porque é uma forma de aconselhamento especializado que se baseia no estabelecimento de uma relação puramente de confiança, numa relação de confiança entre o cliente e o profissional. É uma relação profunda de confiança, onde tudo vai ser dito e tudo vai ser processado detalhadamente para que você entenda, para que você construa ou reconstrua uma autoestima inabalável. Depende muito da experiência do profissional, porque só estudar TCC, só se formar e escolher o TCC, né, escolher a terapia do comportamento cognitivo, não quer dizer que a pessoa seja especializada em várias áreas. Para trabalhar com depressão, é preciso que você faça um curso, é preciso que você se especialize em autoestima. Você não tem autoestima, ou sua autoestima é bem baixa. Aí você chega no consultório médico, o médico te trata com indiferença, o médico está de mau humor, aí você vai para o psiquiatra, o psiquiatra simplesmente nem olha para você, né? Eu conheço pessoas que chegaram para mim porque os psiquiatras nem olhavam para elas, não conversavam, não interagiam, não perguntavam nada. Então você chega nesses lugares, sua autoestima vai lá para baixo. Tem profissional que não olha para o cliente. Como assim? Eu não entendo isso não, gente. Eu não entendo pessoas rudes, eu não entendo pessoas ignorantes, eu não entendo pessoas tóxicas, entendeu? Eu não entendo esse tipo de gente que está nesse mundo se sentindo superior a outro ser que também é gente, a outro ser que também é humano igual a ele. Eu não entendo isso não. Isso para mim, isso é difícil para mim processar. Eu sei que tem o lado ruim do ser humano, o lado animal, o lado primitivo.
Mas eu não vou aceitar isso, entendeu? Porque ele pode melhorar, ele pode ser uma pessoa boa. Não é porque o cara passa por uma universidade, não sei quantos anos, 10 anos, porque a medicina no Brasil é muito puxado, é o curso mais longo, um dos cursos mais longos que existe. Existe em outros países curso de 10 anos, como é medicina no Brasil, que você estuda 6 anos, depois você vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando você termina realmente, quando você é um médico pronto no Brasil, você tem 10 anos de estudo. E você gastou 10 anos de sua vida para quê? Para desvalorizar uma pessoa que chega... Quando um paciente chega num consultório de um psiquiatra, ele está destruído. Ele está fragilizado, ele está quebrado. Ele está se sentindo um ser humano pequeno. E aí o profissional trata ele com indiferença, não olha para ele, não pergunta, não interage, não dá um sorriso. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? O que é que você fez com seus 10 anos? O que é que você aprendeu lá em 10 anos? Vou nem falar, né, para não ser punida, porque tudo que eu falo aqui eu sou punida. Então, se ela não encontrar um bom profissional, vai ser difícil curar a depressão, vai ser difícil reconstruir a autoestima, vai ser uma vida difícil, vai ser uma vida muito difícil, vai ser uma vida muito dura. Coisa também, pessoas que perderam sua autoestima ou que diminuíram a autoestima por causa de relacionamentos tóxicos, de pessoas narcisistas, de pessoas psicopatas, de pessoas sociopatas, de pessoas ruins mesmo, gente ruim, gente rude, gente ignorante. Essas pessoas precisam se afastar desses ambientes, precisam se afastar, encontrar uma forma para sair desses relacionamentos, para se afastar dessas pessoas. É a única forma de você recuperar a sua autoestima e se curar da sua depressão. Comece experimentando pequenas alegrias, como andar na natureza, aprender uma profissão nova, aprender coisas manuais, fazer arte terapia, dança terapia, música terapia, pequenas coisas que podem melhorar a sua vida. Acompanhar alguns religiosos, mas não ficar fanáticos, porque pessoas com baixa autoestima, elas podem se apegar a coisas bem negativas. Ficar fanático por qualquer religião, seja ela qual for, é fanatismo doentio. O fanatismo ele é uma doença. Se tem baixa autoestima que ficam fanáticas. Então o que acontece? Existem religiosos maravilhosos no YouTube que você pode assistir as palestras, como o bispo Bruno Leonardo, né? Eu tenho uma paixão pelo bispo Bruno Leonardo. Tem também um padre, eu acho que ele é do Ceará, ele chama Ricardo Regis. Eu gosto muito, muito. Ele é muito sensato, ele é muito coerente, ele é educado, tá? Ele é muito educado. Então, na parte católica tem esse padre Ricardo Regis, educadíssimo e é um religioso assim, bem religioso, bem consciente, bem humano. E no lado evangélico, que eu nem sei se podemos chamar o bispo Bruno Leonardo de evangélico, eu sempre digo que ele é um religioso independente. Então eu chamo o bispo Bruno Leonardo de religioso independente. Mas ele faz um trabalho muito lindo, fantástico. E ele tem mais de 20 milhões de seguidores. Então é uma pessoa que tem uma palavra que eleva o espírito, eleva a alma das pessoas. Eu sempre ouço ele, quase todo dia. Você cuidar da aparência. Quando você começa a cuidar da sua aparência, quando você começa a perceber alguma coisa bonita em você, alguma coisa linda, é porque você está curando sua autoestima. Quando você começa a fazer coisas para você, por exemplo, você está sozinha em casa e você faz uma pipoca e você começa a assistir um filme e você dá muita risada. Não assista coisas depressivas se você está deprimido. Assista coisas alegres, comédias,
esses filmes e esses vídeos que elevam o seu bem-estar emocional, que melhora o seu bem-estar emocional, sabe? Conselhos, não aqueles conselhos fanáticos, sabe? Porque você tem que fazer isso, não. Não é que ninguém tem que fazer nada que não esteja apto para aquilo. Mas cuidar da sua saúde é a coisa mais importante. E saiba, não importa quem você é, nem o que você tem, nem de onde você veio. Você tem o seu valor, porque você é uma pessoa única. E todas as pessoas têm valor. Quando você começa a fazer coisas para você, quando você começa a cuidar da sua aparência, é porque a sua autoestima está elevando. O tratamento inicial, como eu já falei, começa com medicação. Depois você vai para uma terapia. E a terapia é longo tempo. A medicação, você até estabilizar, ou você melhorar, para depois você parar. Porque você sabe, esses remédios alopáticos, esses remédios antidepressivos, eles criam uma dependência. E você não vai querer ficar dependente de remédio, né? Como eu falei, medicação não restaura a autoestima de ninguém. Então você tem que focar no seu bem-estar. Você tem que começar a gostar um pouco mais de você, de ver seu valor, descobrir coisas maravilhosas sobre você, do que você é capaz, tá bom? Então, esses pequenos prazeres podem trazer e ajudar na reconstrução da sua autoestima. Ó, um beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.